colocar a sua apresentação e depois que você receber o sinal que está gravando, aí você pode começar, que o daí vai gravar. Já está gravando. Boa noite, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que possamos, neste momento, tecer algumas considerações em torno da mensagem de Jesus. E eu quero primeiro agradecer o carinho que tem sempre sido me passado pela casa, pelos companheiros que me acompanham no movimento, tem sido muito respeitado o movimento. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que me sinto muito honrado com esse convite. Quero também cumprimentar os que nos acompanham pela rede social, desejando a cada um deles muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio naquilo que lhes possa ser oferecido pela espiritualidade superior. O tema que estamos trazendo hoje é um tema que eu tenho abordado de forma direta ou na transversalidade das minhas falas, que são pobres, mas tenho buscado atender algumas demandas, uma vez que a gente, ao examinar o universo que nós estamos situados como espíritos, não temos apenas problemas materiais, embora os problemas que apareçam no cenário das nossas observações sejam aqueles tão somente ligados à matéria. O Espiritismo, sendo a doutrina dos espíritos, por sua conceituação, ele vem sendo apresentado como uma nova ciência que vem revelar a origem do homem, do espírito, a sua natureza do homem e do espírito, o destino do homem, matéria, e o destino do ser espiritual, mas não só isso. Também conecta os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Mas ele figura também uma outra expressão que, se a gente não ficar atento na leitura, talvez o Espiritismo deixe de ser nova ciência para ser uma ciência comum, porque é uma doutrina de consequências. E o próprio Kardec coloca no final dessa conceituação das consequências que decorrem da gente ficar sabendo dessas coisas ou estar nesse estágio evolutivo. Então, para contextualizar a nossa fala e abordagem do tema, é relevante de pensarmos que na cadeia evolutiva do planeta Terra, não só configurando a reencarnação, mas que está previsto na questão 132, mas também a própria condição antropológica da Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária ou um terreno malsão. Tudo isso a Terra é. E, nesse sentido, a gente há de perguntar quem são os espíritos que habitam nesse ambiente. E como o tempo não é tão elástico, eu prefiro me ater aos espíritos de terceira ordem, que está tratado lá, as diversas ordens, a escala espírita, da questão 97 a 111, mas os espíritos de terceira ordem, é o último item da lâmina, como os espíritos imperfeitos. Então, aqueles que habitam o hospital, que estão no hospital, que da penitenciária, aqueles do terreno malsão, vamos chamar de uma prisão, porque a reencarnação, ou ela é uma prisão autorizada, ou uma prisão imposta, uma vez que ela é uma prisão que nós desejamos essa prisão, porque precisamos passar por ela,
nesse caso, a reencarnação reparatória, ou aquela que é impositiva ou expiatória, porque o retorno do espírito à Terra, ele se dá com dois propósitos básicos e fundamentais. O primeiro deles é a evolução do espírito, que ele é imposta, como nos fala a questão 66, a encarnação em 6167 para a evolução, como bem trata disso as questões 171 e as questões 222 do Livro dos Espíritos. Mas na segunda parte da questão 132, no comentário de Kardec, Kardec coloca lá uma observação que às vezes passa despercebido daqueles que já ganharam uma certa lucidez na interpretação do pensamento espírita, ou seja, a participação do homem na construção do reino de Deus, já que nós estamos na escala dos mundos, nós estamos numa fase da transição planetária, tendo a gente já passado por diversas experiências de mundos, saímos do mundo primitivo. E então, nessa categoria de espíritos que estão na terceira ordem, a gente estaria, em tese, classificado dentro de quatro grandes categorias que se caracterizam a classe dos espíritos imperfeitos. Então, nós temos aí os espíritos impuros, os espíritos levianos, pseudo-sábios e espíritos neutros, que são os que constituem a classe de espíritos que estão habitando no planeta Terra. E é importante destacar essa questão para que a gente possa se situar em que universo a gente está situando e para que a gente possa fazer uma análise mais, digamos, aprofundada da nossa condição espiritual. O tema é o espiritismo e os problemas humanos, então a gente precisa saber se propõe a solucionar problemas, a solucionar conflitos, se a gente, na verdade, está de fato inserido dentro do contexto ou nós estamos navegando no universo físico, e desatento ao projeto que está previsto para cada um de nós. Portanto, é importante, quando a gente analisar a nossa natureza, conforme fala o conceito da doutrina espírita que citei no início, qual é a condição em que eu estou. Parece-me que Deus, embora nos ame sempre, ele não ama a condição a que nós estamos. Ele nos tolera na condição que estamos, mas ele deseja que a nossa condição mude para a condição de espírito perfeitos. Então, nós não somos, mas nós estamos. Nós estamos numa condição inferior, mas a meta traçada pela espiritualidade é uma condição de espíritos mais elevados, porque a nossa ideia, a nossa proposta traçada pela espiritualidade com o auxílio dos mundos, dos espíritos que habitam as esferas superiores, estando no mundo de expiações e provas, onde que é habitado pelos impuros, levianos, pseudo-sábios e espíritos neutros, a gente transite para os mundos regenerados. É importante destacar essa cadeia evolutiva para estudar tanto dos seres quanto dos mundos, porque o próprio Espiritismo ele dá para nós, com estudos mais aprofundados, ele estabeleceu para a gente, e os estudiosos eles apontam para a gente, numa análise da doutrina, que nós já passamos por diversos estágios da própria doutrina, qual seja o primeiro estágio da curiosidade, e às vezes a gente chega na casa espírita como curioso, nós passamos pela fase filosófica, nós somos cheios de perguntas, nós passamos pelas fases do espiritismo religioso. Hoje acho que o espiritismo ficou muito religioso, é uma opinião pessoal. Eu peço licença para colocar dessa maneira, mas a gente está percebendo que há fases mais aprofundadas, fases mais agudas,
quando o homem inteligente, quando os espíritas, ou em sua missão, ou o homem de bem, ele já sai dessa função religiosa, ele entra na fase científica, mas que precisa, no seu tríplice aspecto filosófico, e científico, religioso, ele está absolutamente conectado para cumprir a fase que agora, segundo os Espíritos, e Kardec fala isso em A Gênese, quando nós entramos na fase da renovação social. O Espiritismo ele tem um propósito muito mais amplo, ainda que ele vem cumprindo o seu propósito, o seu papel na escala evolutiva, mas se nós estivermos acordados para o seu papel, a gente vai migrar naturalmente dessas condições a que nós nos colocamos, muitas vezes, seja ele da curiosidade, seja do fenômeno, muitos gostam do fenômeno, e ele é importante porque ele nos auxilia a conectar com o mundo espiritual e entender o mundo espiritual, dá mais lucidez, mas ele também permite que a gente se olhe dentro do contexto e se verifica que espaço nós ocupamos no planeta, uma vez que nós observamos o universo e a gente muito se admira ainda de tanta maldade que haja, de paixões grosseiras, tantas misérias, enfermidades de toda a natureza, e de certa maneira até descrer, entendendo que o Criador, em verdade, não foi capaz de construir coisas, de fazer coisas boas. Esse juiz acanhado, prossegue Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de um ponto de vista que se colocam que os que emitem e dando uma falsa ideia do conjunto. No universo, e aí então nós precisamos falar das muitas moradas, na Terra, a Terra não está a humanidade toda. E essa pequena fração de habitantes que carregam paixões grosseiras, miseráveis, doentes, enfermos, dependentes químicos, acelerados de grandes crimes, é uma pequena fração dos espíritos que migraram à Terra na proposta da expiação, alguns em reparação, obviamente, mas que eles estão em fase de transição. Se nós não entendemos o Espiritismo, ou se nós não entendemos a situação que nós vivemos hoje sob a égide espírita, dessa visão, nossa percepção fica muito acanhada e muitas perguntas ficam sem resposta. O doutrina espírita é, hoje, seguramente, e essa é a razão por que estou na doutrina, porque ela me responde todas as grandes aflições que eu carrego, embora eu não me comporte adequadamente diante da resposta que eu recebo, mas ela me coloca diante da razão nua e crua, dizendo o caminho que eu tenho que percorrer para alcançar essa meta. Portanto, aí está o desafio de que talvez o grande primeiro e o grande maior problema seja o próprio encarnado do planeta Terra. E o tema que está posto para você que está escutando a gente, que está nos acompanhando, o tema de hoje é o Espiritismo e os problemas humanos. E talvez nessa busca de ter consciência do todo e a consciência de si mesmo, que são as potências da alma, associada, como fala Leon Denis, a respeito da trajetória humana e dos talentos que adquire, então essa consciência que ele passa a ter de si e do papel que tem a desempenhar na construção do mundo que ele quer melhor, e a leitura, e a música, ainda que eu não tenha ouvido com muita perfeição, mas acompanhei a letra, ele fala de dias melhores. Nós queremos dias melhores. E a música também fala de esperanças. Eu até gosto de usar uma palavra, não apenas a esperança, que a esperança me parece uma palavra, digamos, estática, mas eu gosto de transformar essa expressão num verbo chamado esperançar.
O esperançar é o agir. E quando então a gente se põe a pensar a respeito dos problemas humanos, a gente destaca aquilo que está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, quer dizer, na questão dos problemas humanos, nós temos a superar a questão do orgulho e egoísmo, que é o processo de educação de fora, de dentro para fora. E Kardec coloca lá na resposta, quer dizer, nesse obstáculo ao progresso, refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios. Pode até acontecer. Desenvolvimento, a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico. Aqui Kardec fala da conexão dos dois mundos. O mundo moral e o mundo físico estão, na verdade, absolutamente justapostos, intrínseco, interligados. E de que do próprio mal pode nascer o bem. O mal é o remédio, nós temos lá uma lição do Evangelho. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, por isso que a meta não é estar, mas ser. Eu não sou assim, eu estou assim, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além do gozo dos bens terrenos, que os bens terrenos proporcionam, uma felicidade existe maior e infinitamente duradoura, que é o que Jesus veio fazer. Então, o objeto do Espiritismo, quando nós estudamos a proposta do ponto de vista filosófico, a proposta do Espiritismo é auxiliar Jesus a implantar o reino de Deus no coração dos homens, mas Jesus já vem dizer que a felicidade não é deste mundo. E por que não é deste mundo? E se a felicidade não é deste mundo, é um problema, porque nós queremos ser felizes. Eu até brinco às vezes, você que me escuta já deve ter ouvido falar isso, eu nunca encontrei alguém que dissesse para seu parceiro de manhã, hoje eu quero me danar todo, hoje eu quero me dar mal, eu quero ter meu celular roubado, eu quero bater meu carro, eu quero brigar na rua e de tarde eu quero dormir na cadeia, eu quero estar lá no hospital com a perna quebrada. Ninguém quer isso, obviamente. Mas o mundo que está posto, ele oferece para a gente essas condições, ele oferece para a gente esses desafios, e tanto enfrentar o desafio para não tê-lo, como depois de tê-lo, saberem suportar como eu encaro as consequências dos atos, é o grande proposta dos espíritos, onde na sua trajetória de orgulho, ele acha que sabe, não sabe. O orgulho, em verdade, é a figura daquele tal que se acha, né? Ele não precisa aprender mais nada. Ele não se sente dizer, humilde o necessário para fazer uma pergunta e analisar os seus conceitos. Isso nós vemos no desafio da solução dos problemas que estão aí. Por outro lado, o egoísmo, que em verdade não é capaz de dar compaixão, de olhar as pessoas que estão à sua volta como seus parceiros de caminhadas, porque, sendo orgulhoso, ele não admite que cai. E, sendo egoísta, ele não admite ajudar o que cai, mas ele se esquece daquele que cai hoje é aquele que ajuda a levantar-se amanhã. Nessa trajetória, há uma pergunta que me deixa bastante intrigado e me incomodou bastante, que é a questão 793 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, e aqui tem dois conceitos bastante importantes para você que nos escuta com atenção, dizer os sinais de uma civilização completa. Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Apesar de vos achar adiantados por ter feito grandes descobertas, invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e vestidos, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, prestemos atenção nessa expressão. Só podemos nos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram. Aqui então nós temos problemas humanos,
e quando passarem a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização, valendo dizer, saímos do mundo de mundo primitivo para entrar então no mundo de expiação de prova que é o planeta Terra, embora nós desejamos entrar no mundo regenerador. Então, essa reflexão é importante porque, do ponto de vista pessoal, olhando os problemas coletivos, nós só teremos um mundo redimido com almas remidas. E o processo de remissão das almas, ele começa no indivíduo. E quando eu tenho duas pessoas fazendo esse trabalho, já fica melhor que um só. E quando eu tenho três pessoas, eu já fico melhor. Eu até digo o seguinte: a paz do mundo começa em mim. Mas se eu tenho dois mins, eu faço nós. Se tem eu e eu daí, e daí e eu já fazemos nós. Mas eu não dependo do eu daí, ou de quem quer que seja que me escute, para fazer a paz. Porque ainda nós estamos sempre esperando que o outro faz, e porque o outro faz, ou porque o outro não faz, eu faço. Como a gente precisa se perceber como individualidade, mesmo tendo uma personalidade, mas que o progresso moral se dá a partir do momento que eu adoto esses conceitos do conhecimento intelectual e da prática da virtude, da prática moral, exatamente para ganhar essa condição de povo civilizado. Então, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá, e por isso é entender a proposta lá da questão 918. Allan Kardec pergunta lá na questão 918 o seguinte: quais são os sinais que indicam que o homem está crescendo na escala espiritual? Os espíritos afirmam que o homem cresce na hierarquia espiritual quando os atos da vida corpórea, ou seja, a relação dele consigo mesmo, que ele ama a si mesmo, a relação dele com as coisas que estão próximas dele, a relação que ele tem com o seu próximo, e a relação que ele tem com a natureza, e a relação que ele tem com as provas que está enfrentando, com os instrumentos de aperfeiçoamento que ele está vivendo, estão em equilíbrio. Mas é preciso, então, verdadeiramente, nessa questão, ter uma fé inabalável nesse porvir, que é a vida futura, e essa fé tem consequência enorme sobre a moralização dos homens, porque nós, então, vamos entender por que a gente tem que solucionar os problemas pessoais de tal maneira que ficar em condições ou disponíveis para ajudar a encarar a vida terrena e fazer a sua transformação. Essa questão está aqui na lâmina que eu já antecipei, portanto, eu já salto, mas eu só vou confirmar. O espírito prova a sua elevação quando todos os lados da vida corpórea representam a lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Esse conceito está lá na própria conceituação da doutrina. O Espiritismo é a nova ciência, portanto, é preciso compreender essa nova ciência que vem revelar a nossa origem, a nossa natureza e o nosso destino, tudo isso do espírito, mas as consequências que decorrem disso. Essa compreensão da vida espiritual, ela também está tratada na questão 10 e 11, quando Kardec pergunta: é dado ao homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos respondem: não, é um sentido que falta, então é preciso desenvolver. Um dos problemas humanos é ainda o sentido muito debilitados. Mas na questão 11, ele diz assim: mas o homem um dia vai ter essa condição? Sim, quando a matéria não lhe opuser mais obstáculo, ele o verá e compreenderá. O que faz deduzir dessa questão matéria, materialismo, que a conexão ainda tão forte com a matéria é que, na verdade, é o grande obstáculo para que a gente possa entender os problemas humanos. Então, nessa obra que está posta aí, o Emílio Miranda, ele fala, essa obra era construída em duas mãos. Ela
esse livro, quem começa a escrever esse livro é o Diolinda Amorim, mas quando o livro está na metade, o Diolinda Amorim desencarna. Esse livro ficou paralisado um bom tempo. O Emílio Miranda pegou as anotações do Diolinda Amorim e não quis, na verdade, reparar, porque na expressão dele, ele faz esse comentário no livro, eram irreparáveis, mas ficou incompleto. Então, ele escreve a segunda parte do livro. Por isso que ele aparece aí como Diolinda Amorim em colaboração com Emílio Miranda. Foi uma delicadeza do Emílio Miranda com relação de Olinda Amorim, que ele, numa abordagem muito atual, ele transeja os problemas humanos que nós estamos vivendo e que é o objetivo, de fato, do Espiritismo, que é de espiritualizar a Terra. Na verdade, quando nós vamos analisar, não sei se está nessa lâmina mais à frente, mas quando nós vemos lá as cinco alternativas da humanidade, nós vamos verificar que o Espiritismo tem essa alternativa no sentido de atender os objetivos, que é espiritualizar o homem. Mas o que interessa ao Espiritismo? Então, o- nesse sentido, nesse sentido, então, uma das dificuldades maiores que me parece o maior problema a ser enfrentado pelos divulgadores, educadores. E quando eu falo divulgadores, educadores, eu estou falando no sentido mais lato. E eu vou fazer aqui uma observação também particular, mas que ela tem consistência na doutrina. A escola dos nossos filhos, ela está formando, ela está levando as pessoas para a escola de tempo integral ou a escola do ser integral? É o tempo que fica na escola, a proposta pedagógica da escola que atende o ser integral ou o ser biopsicossocial. Então, se a escola, hoje, Kardec vai falar isso na questão 685, comentário, anota se você tiver uma caneta aí, e se você já sabe, depois encaminha para algumas pessoas. Kardec coloca essa questão muito particularmente quando ele fala da educação do ponto de vista do ser civilizado. Porque a educação que está posta hoje é educação para o mercado, não necessariamente para o homem de bem. Quando nós analisamos, por exemplo, algumas coisas que são colocadas na proposta pedagógica das escolas, ensina-se o indivíduo a fazer a contabilidade comercial de uma empresa, mas as técnicas de contabilidade comercial de uma empresa são as mesmas para a técnica de contabilidade comercial de uma boca de fumo. Ou as estratégias militares que são ensinadas para os militares na operação são as mesmas que são usadas pelo traficante quando vai assaltar o cofre do Banco Central.
porque essa doutrina do imediatismo, essa doutrina de ter, ela que não nos dá a condição de civilizado apenas esclarecido. Ciência, sim, temos. O homem já descobriu, o homem já foi rompeu diversos limites, mas o nosso comportamento ainda não diz que nós somos civilizados, somos esclarecidos. O modelo educacional citado não nos aponta para a felicidade, mas para o prazer, porque é prazeroso ter dinheiro, é prazeroso ter um carro do último modelo. A doutrina espírita não te proíbe, não nos proíbe ter um sítio, uma fazenda, um carro do último modelo, que tenha dois, que tenha três. Mas a forma de obter isso e a forma de usar isso é o desafio que está posto no problema do egoísmo e do orgulho. Só que isso nos parece piegas. A gente não tem vergonha de chamar as pessoas para ir para o aniversário e servir bebida alcoólica no aniversário de criança de 2 anos. Mas a gente já tem vergonha de iniciar o aniversário com uma prece. Olha que paradoxal. Olha que paradoxal. A gente não tem vergonha ainda, muitas pessoas não têm, e por favor, eu não estou criticando, eu estou falando de comportamentos na generalidade, de a gente, numa festa de aniversário de crianças, abrir a bebida alcoólica para o aniversário e nós não temos coragem de boicotar essa festa. Então, essa inércia, esse estado de mornice, me parece talvez o grande problema a ser pensado pelos espíritos, embora se encontre muitos outros problemas postos aí vem a questão citada, da questão 685 de Kardec. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios e freios, e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, olha bem, são três verbos: conhecer, compreender e praticar. Vou repetir: conhecida, compreendida e praticada. O homem terá no mundo hábitos de ordem, de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito que tudo que é respeitável, hábito que lhe permitirão atravessar penosamente os maus dias inevitáveis. Verifique a última frase. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só a educação bem entendida pode curar. Nos parece, então, que o maior problema que os espíritos têm é a educação do homem, em perfeita consonância com o que estabelece a questão 32, que é o objetivo da reencarnação. Mas é uma proposta cooperativa, não é a proposta da inércia, é a proposta do esperançar, é a proposta de trabalhar no limite das forças, conforme nos fala a questão 632 do Livro dos Espíritos. Então, eu fui aqui, na verdade, para auxiliar a grande maioria de nós, já que nós, às vezes, ficamos batendo cabeça quais são os problemas da humanidade, eu busquei aqui na internet, essa pesquisa de internet, 15 problemas que são colocados na ordem dos problemas mais graves que temos a enfrentar. Vocês poderão dizer para mim, você está fazendo uma palestra de economia, você está fazendo uma palestra espírita. Calma lá. Eu estou fazendo uma palestra espírita, estou trazendo problemas genéricos, mas que depois de refletir sobre eles, eu posso perguntar quais desses problemas estão em Santa Teresa ou estão no município onde você mora, caso você me veja depois. Qual deles diz respeito ao meu papel e quais deles diz respeito ao papel do grupo social onde eu estou inserido, porque aqui nós estamos pensando globalmente. Essa lista de 8 mais 7 problemas, que dá 15,
e eu não vou lê-los aqui, eu estou apenas colocando na tela para, se você quiser fotografar, posso mandar depois, mas você vai achar essa internet. Quais deles diz respeito à minha vida pessoal e quais deles diz respeito ao grupo social, porque eu tenho que pensar globalmente, mas eu tenho condições de agir localmente, considerando que as minhas pernas são curtas, a minha visão ainda é míope, os meus braços são curtos, o meu tempo é exíguo, mas eu posso fazer alguma coisa em favor dele. A escolha é de cada um. O que nós não podemos passar é por essa existência, sabendo que nós temos que trabalhar pela nossa evolução e nós precisamos produzir na razão de 30, 60 ou 100, de acordo com a lei da semeadura. Porque sabemos que, sendo doutrina das consequências, nós seremos responsabilizados, então, por aquilo que não fizermos. O homem é responsabilizado pelo bem que fez, terá as consequências em favor dele, mas também do mal, resultado bem não feito. Portanto, a inércia, ela é considerada perante a lei de Deus uma falha da humanidade, do homem em si. Então, Kardec aponta, então, lá, já preparando para encerrar a nossa fala, dizer as alternativas da humanidade. Lá, o Espiritismo tem, na proposta, esse chamado QR Code da solução dos problemas humanos. A solução dos filhos do jornalista, por exemplo, que era um caso de um jornalista que separou-se, então ele ficou com os filhos, ele tinha muitos trabalhos, tinha uma agenda muito apertada, com complicadores da educação dos filhos, então ele deu aos filhos a responsabilidade, ao cortar uma página de jornal, os filhos deveriam colar as páginas do jornal, ele cortou com a tesoura em muitos pedaços, e então ele pediu aos filhos que, quando terminar de fazer a colagem, num quebra-cabeça que ele tinha construído na hora, ele poderia brincar com os filhos. E rapidamente os meninos montaram o quebra-cabeça e ele ficou muito, muito surpreso com o resultado, até porque perturbou o trabalho dele, e ele teve que interromper o trabalho. E os meninos tinham visto o que estava do outro lado. Na frente do jornalista, quer dizer, na frente que o jornalista via, era o mundo. Ele queria que os filhos consertassem o mundo, mas do outro lado havia um homem. E os meninos então viraram os pedaços quando se justaram, quando perceberam que tinha um homem, e então construíram a solução do mundo. Porque, na verdade, foi melhor reformar o homem do que reformar o mundo. Então, de Olinda Amorim, nesse livro, Os Próprios Espiritismo, a planta, os problemas humanos, aponta o materialismo, o tempo necessário, as questões políticas, sociais, dependência química, família, educação. Nesse sentido, venha perguntar aos companheiros de Santa Teresa, já que a Casa Espírita tem um problema de solucionar, oferecer aos aflitos do entorno as soluções para os seus conflitos pessoais, já que temos que pensar localmente qual dessas questões aflige Santa Teresa. Nosso trabalho lá no Conselho Estadual sobre Drogas, nós temos afirmado que a dependência química é um grande problema a ser enfrentado. Associado a essa ideia da proposta, a questão da mediunidade atormentada hoje e que é confundida com as doenças mentais. Então, nós temos, conforme Kardec falou na questão 685, dizer, uma quantidade de pessoas que são lançadas na torrente da população todos os anos sem princípios e freios, mas associada agora à condição kármica ou aquilo que os indivíduos trazem da reencarnação passada por suas conquistas mal havidas ou pela sua ociosidade, digamos, consciente, carregam agora a necessidade de receber dos espíritos encarnados que estão aqui, porque Deus também não coloca só espíritos doentes na Terra, tem alguns que já podem ser chamados homem de bem, então, da necessidade de buscar esse desafio que está posto para nós. Então, o Espiritismo, para encerrar a nossa fala, é uma fala mais longa, ele traz para nós o código de moral universal, que é o Evangelho.
A ideia de parar de fazer o mal, que é causar problema, a ideia de aprender a fazer o bem para corrigir o problema, mas, sobretudo, a questão do trabalhar a purificação da mente como uma proposta para que a gente possa alcançar esse objetivo fundamental, qual seja de alcançar a meta do aperfeiçoamento traçado. Cada local, cada cidade, cada município, cada região, cada bairro tem suas peculiaridades e bem como também tem os seus talentos, tem suas potencialidades. Assim como na casa espírita, muitas vezes se procura cadê, onde está o trabalhador, dentro da casa espírita estão os trabalhadores que nós precisamos. Então, saber identificar essas pessoas, saber olhar as pessoas e gerar oportunidade para que a convivência na casa espírita seja um espaço de esperança, um espaço de alegria, um espaço de construção de relações saudáveis, é o melhor caminho para aproximar as pessoas, porque se a casa espírita é um posto avançado da espiritualidade na Terra, onde ajunta-se os encarnados de bem, ou que estão buscando bem, com os desencarnados que são assessores, obviamente ela se torna um posto de esperança para solucionar o desafio. Mas cada pessoa, cada grupo precisa identificar no entorno quais são as demandas que o grupo social tem, a fim de que o centro espírita seja o espaço de acolhimento dos aflitos que estão no entorno para que Jesus possa, então, como ele diz, chamando os aflitos, vinde a mim vós que estáis aflitos e desconsolados, e eu vos aliviarei. Ele não promete a cura, ele fala do alívio, porque a outra parte cabe a nós solucionar o desafio da vida presente. Fica o desafio da hora, fica o convite, eu agradeço, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.